Fala, meus irmãos, beleza? Voltando com mais um vídeo. Dessa vez eu resolvi fazer um videozão sobre NoFap, sobre vício em conteúdo adulto, sobre vício em FAP, pra gente desmistificar muita coisa, pra gente contar realmente o que é verdade e o que não é. Esse vídeo não tem roteiro, eu simplesmente resolvi fazer ele aqui agora, ligar a câmera e falar de uma maneira espontânea, como se a gente tivesse uma cafeteria. Então, você pode pausar esse vídeo aqui, pode ir fazer seu café, eu já fiz o meu, pra gente bater um papo sobre isso. Você pode deixar seus comentários aí abaixo, eu vou tentar responder o máximo possível nesse vídeo daqui, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você quer contribuir, deixar algum conhecimento para as pessoas, eu já adianto que a ideia é que a conversa aqui seja pacífica, porque teve um outro vídeo que eu fiz que simplesmente, por conta da pessoa não concordar com o que eu falei, ela chega lá e começa a expressar raiva, a xingar. Cara, educação, pelo amor de Deus, para não ter que excluir seu comentário ou te banir aqui do canal. Então vamos ter uma conversa legal sobre o tema. Ao longo do tempo, a minha mente foi mudando bastante e muita coisa amadureceu. A minha mente ficou mais madura com relação a esse tema. Então eu sei muito bem, por conta dessa experiência, diferir o que é verdade, o que não é verdade, o que é que funciona para a maioria das pessoas, o que não funciona. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Tudo sobre esse tema. É um vídeo sem roteiro, eu não tenho nem os tópicos aqui, então vou utilizar meu livro para me auxiliar, né? Vou ver alguns tópicos que estão aqui no livro para a gente ir conversando a respeito deles. Pô, tá um calor retado aqui. Mas sim, vamos lá. Primeiramente, o que é NoFap? Porque você pode ter caído aqui de paraquedas, apesar de já ter 3 anos falando sobre esse tema, você pode nunca ter escutado. E o NoFap, ele é simplesmente você parar de assistir conteúdo adulto. Parar de assistir esses sites que você assiste aí, de ver fotos e ficar no seu quarto lá no FAP, esse tipo de coisa. O NoFap também é largar o FAP, não só o conteúdo adulto. Então, seja largar o conteúdo adulto por si só, largar o conteúdo adulto e o FAP, ou até se abster de todo tipo de contato sexual, todo tipo de estímulo sexual. Isso também faz parte. Só são modos diferentes. Tem pessoas que preferem seguir algo mais light, tem gente que quer ir de forma mais hardcore. Então, isso é o NoFap. Ah, mas o NoFap é... Não, o NoFap é simples dessa forma. Povo que fica inventando coisa aí para ganhar visualização, a galera chega criticando, NoFap não funciona e não sei o quê, e não sei o quê. Aqueles caras lá, manual do não sei o quê, faz vídeo sobre isso e critica e diz que o pessoal do NoFap é um pessoal intolerante. Cara, não existe nada disso. É o fato de você querer largar um vício. Isso é NoFap. Largar o vício em conteúdo adulto. É só isso. Só que tem pessoas que seguem diferentes maneiras de largar esse vício. Já vou adiantar para você que esse vídeo vai ser longo, tá bom? Então por isso que eu recomendei você fazer seu café, pegar alguma coisa para comer. É uma conversa mesmo de uma cafeteria, como se tivesse eu e você lá. Então o vídeo vai ser longo. Já se prepara aí, tá bom? E assiste de uma vez, para não ficar pausando, perdendo o fluxo. Já assiste de uma vez o vídeo. Além de NoFap, qual é a outra sigla que temos? PMO. PMO, que é por, masto e orgasmo. Por que eu não falo a palavra completa? Porque o YouTube não gosta. Ele tende a desmonetizar o vídeo. Tá bom? Então é conteúdo adulto, FAP e ejaculação. Pois é. Isso aí é o PMO. Por isso que a galera fala, tô viciado em PMO. É isso aí. Só isso. Mais nada além disso. Bom, vamos lá então. O vício em conteúdo adulto. Porque o vício em conteúdo adulto ele é muito perigoso. Porque ele traz alterações neuroquímicas para o seu cérebro. Eu já falei em vários vídeos daqui
existem fenômenos que acontecem em seu cérebro que vão trazer malefícios práticos na sua vida, como disfunções sexuais. Você vai ter problema com foco também, pode se tornar uma pessoa mais tímida, que tem fobia social, uma pessoa menos criativa, uma pessoa com menos vigor, menos motivação para realmente fazer as coisas da vida. Uma pessoa que tende a sexualizar tudo. Então olha para uma outra, olha para uma mulher abaixando, olha para uma mulher fazendo tal coisa e já pensa de modo sexual. Já se inclina de uma certa forma a até cometer um assédio. Sim, muita gente faz bizarrice por conta da influência do conteúdo adulto. O conteúdo adulto, ele também inclina a pessoa a viver a traição, porque ela já fica na fantasia, ela já fica nas telas. Para sair da mente e ir para a realidade, é um tapa. Rapaz, café especial, experimentem café especial, Santa Clara especial, um pouquinho mais caro, mas que delícia, velho. Para ter uma experiência assim, não para tomar o tempo inteiro, você ter uma experiência, tá ali de tarde, depois do almoço, faz um cafezinho. É uma maravilha. Mas voltando, o vício em conteúdo adulto. Então existem problemas, por exemplo, sensibilização, sendo mais técnico na verdade, sensibilização, dessensibilização e hipofrontalidade. São os principais problemas no nosso cérebro que faz a gente ter todos esses malefícios que eu acabei de falar para vocês. Então a gente perde a sensibilidade ao neurotransmissor dopamina. Dopamina é o que dá a sensação de desejo a gente. Sabe aquela vontade que você tem de, eu vou tocar um violão agora, eu vou ler um livro. Isso é dopamina. Só que você desregula seu sistema dopaminérgico. Então você deixa de ter essa motivação, esse desejo de fazer as coisas boas. Você fica sempre inclinado a assistir conteúdo adulto. Parece que só o conteúdo adulto satisfaz esse desejo seu. E esse é um dos grandes problemas. Sendo mais metafórico, existe uma balança em nosso cérebro chamada balança do prazer-sofrimento. Isso é bem metafórico. Quanto mais a gente tende a ter prazer, mais a gente desregula essa balança. Mais a gente precisa de prazer para voltar a sentir aquela sensação. Já a pessoa que ela vive em sofrimento, uma pessoa que quase não tem os recursos básicos, se você der um pouco de prazer, ela já vai se sentir muito bem, muito feliz, muito alegre. Isso vale para tudo na vida. Por isso que é uma ilusão acreditar que quando você for rico e tiver uma Ferrari, uma casa maravilhosa e tiver, como muitos homens querem, mulheres ao seu dispor, você vai estar muito feliz, vai estar sentindo muito prazer. Não vai. Essa balança ela tende a se equilibrar. E tudo isso que você está vivendo se torna normal. Logo, para você sentir aquele estímulo novamente, aquele prazer novamente, você precisa de mais e mais. E é por isso que um viciado, ele sempre tende a aumentar as doses da droga. O nome disso é habituação. Ele fica acostumado com aquela quantidade, aquilo ali se torna normal. Então, para ele se sentir normal, ele precisa consumir aquela quantidade da droga. Para ele se sentir muito excitado, com muito desejo, ele precisa colocar mais ainda. E novamente você se habitua àquela quantidade e aí depois precisa de mais e mais. O mesmo acontece com o conteúdo adulto. A pessoa começa assistindo vídeos de pessoas comuns, um casal. Depois ela começa a assistir vídeos com 3 pessoas, depois com 4, depois um grupo de pessoas, depois com animais, depois todos os tipos de bizarrices, porque ela vai escalando. É o cérebro dela pedindo por dopamina. Você tem que entender isso é básico aqui da construção. Fazendo meu jabazinho aqui, se você ainda não conhece o meu livro, Os Segredos do Autocontrole, ele vai estar aqui na descrição. Eu explico toda a parte científica e depois dou um plano prático para você conseguir se libertar do vício. Então vai aqui na descrição, dá uma conferida. Se fizer sentido para a sua vida,
lê o livro e depois vai lá no meu Instagram e me conta seu relato. O que é que você achou da minha obra? Qualquer dúvida também é só mandar lá no Instagram que a gente pode bater um papo, tá bom? Mas voltando, existe essa balança e ela se desregula. Então, esse é um gigantesco perigo que você corre em estar consumindo conteúdo adulto. Porque você vai precisar de cada vez mais doses cavalares de dopamina para se sentir normal, não é nem para se sentir bem. Por isso que o viciado em conteúdo adulto perde o interesse por atividades que entregam muito menos dopamina, que despertam muito menos o desejo, que é leitura de livro, é tocar um instrumento musical, é curtir uma socialização com a família. Ah, Igor, e os jogos funcionam assim também? Sim, a maioria das drogas, na verdade todas as drogas elas funcionam assim. É ativando esse sistema com a dopamina. Então, viciado em jogo, ele não consegue ficar em um ambiente, por exemplo, com a família dele, com alguns amigos, conversando e se divertindo de verdade. Ele está sempre pensando no momento que ele vai estar sentado com o mouse e o teclado jogando. Dopamina. Novamente, desregulação da balança do prazer, sofrimento. Então, entendido isso, agora você já começa a compreender por que existem essas consequências do vício em conteúdo adulto. O cara tem uma disfunção erétil na hora da relação. Por quê? Porque a relação real, ela não traz mais aquele prazer, ela não libera mais tanta dopamina no cérebro dele como os vídeos de conteúdo adulto. Seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é uma relação real de uma relação artificial. O que é uma relação artificial? É uma relação que você tem você, sua mão e a tela. Então, quando você coloca 10, 15 mulheres lá, seu cérebro entende que você está tendo relação com aquelas 15 mulheres. Daí, quando você vai para uma mulher só, que não tem um corpo tão bonito como aquelas dos vídeos pornográficos, que não é tão bem cuidada, que tem cheiros, que tem vontades, que não vai fazer tudo o que você quer, você se decepciona. Você não sente mais aquele desejo. E tem a disfunção erétil. Então, mais um problema gerado pelo conteúdo adulto. Tem várias outras disfunções que são geradas por isso. Então, é básico. O conteúdo adulto ele não é nem discutível. Existe uma grande discussão com relação à masturbação. Pô, é legal ou não? É prejudicial realmente? A gente vai conversar sobre isso. Mas o conteúdo adulto, elimina isso da sua vida. Começa a lutar para tirar isso da sua vida agora. Porque só tem malefícios. E as coisas vão piorar, viu? As coisas vão piorar com o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia vai piorar tudo, porque as pessoas já estão usando óculos para ver conteúdo adulto. Você vai entrar no universo, no metaverso, para assistir aquilo. É como se você estivesse vivendo. E mais, vão existir robôs, com certeza. Isso aí é questão de tempo. Que vão desempenhar o papel dessas mulheres. Olha o ChatGPT, o que é que já está fazendo. É quase um ser humano ali conversando com você. Daqui a pouco as pessoas vão estar se relacionando com robôs. Sim, olha o nível que isso aí vai chegar. Já tem projeto de desenvolvimento para colocar sensores no seu corpo e você ter sensações. Agora, já pensou você entrar no metaverso tendo sensações corporais e tendo uma relação com um robô, com um algoritmo? O viciado em conteúdo adulto ele vai tender a isso. Por quê? Porque o conteúdo adulto vai deixar de entregar aquela dopamina que ele precisa para se sentir tão bem. Se ele testar uma vez o metaverso, ele não vai conseguir mais sair daquilo ali. Mas eu estou só teorizando, né? Coisas que a gente não sabe realmente se vai acontecer. Porém, da forma que as coisas estão caminhando, eu acredito muito que vai ser assim, né? Então, certo. Vamos falar um pouquinho agora de transmutação de energia. Tá bom? Transmutação de energia. Esse é um assunto que eu evitava comentar muito aqui no canal, mas eu já comentei algumas vezes sobre você utilizar essa energia de forma positiva, né? De você transmutar, converter essa energia
para poder realizar boas atividades e não gastar com conteúdo adulto, masturbação ou até a relação em si. O que é que eu penso hoje sobre a transmutação de energia? Ela existe, sim, de fato. Somos programados, fomos criados para reproduzir. É um instinto nosso, todo mundo sente vontade, desejo de reproduzir. Então por isso que todo dia você fica aí na bronha, esse desejo de reproduzir, para perpetuar a espécie. Quando você aprende a transformar esse desejo, essa libido, pegar essa potência e trabalhar em seus projetos, você sim vai ter resultados. Isso é muito bom, isso é fantástico. Você está deixando de perder tempo com aquilo ali e você está utilizando aquela energia, aquele gás para fazer uma outra coisa. O que é que eu não acredito hoje é que existem benefícios místicos da retenção do sêmen. Como dizem algumas tradições indianas, né? Que se você reter o sêmen, você pode ter um contato mais espiritual e coisa. Eu não acho que é por aí. Não é pelo fato de estar retendo que você vai ter poderes e esses poderes vão despertar criatividade, vão atrair dinheiro, vai atrair esse tipo de coisa. Eu não acredito mais nisso hoje em dia. Tá bom? Claro que existe toda uma, vamos dizer assim, uma ciência por trás de você manter a castidade, né? Para ter uma conexão maior com o Criador, tudo isso. Mas são pessoas que têm esse propósito específico. A gente não sabe se existem reações realmente com relação à retenção e algum tipo de contato que essa pessoa pode ter superior a outras pessoas que não praticam. Hoje eu não tendo a acreditar muito assim. Você vê muitos pastores que têm uma certa evolução, um grau legal de evolução espiritual, que conversa com Deus, sabe? Que recebe muitas mensagens, até profetiza, mas tem esposa, não realiza a retenção. Então, eu não enxergo mais dessa forma hoje em dia. Antigamente eu achava que você retendo poderia ampliar a sua mente e despertar, sei lá, o chakra, não sei o que lá. Eu não acho mais que existe isso. Tem até no meu livro, tem um capítulo de transmutação sexual, a arte da transmutação sexual, e eu falo sobre a retenção, a Kundalini, né, ela subir e ativar chakras superiores, esse tipo de coisa, que hoje eu já não acredito mais. Mas isso é mais uma crença. Ninguém tem como afirmar nada. Eu posso estar errado? Posso sim. Por isso que eu digo, eu não acredito. O conteúdo adulto afetar a sua saúde cerebral, isso é um fato provado cientificamente. A transmutação de energia e benefícios místicos, isso eu acho que não tem nem como provar. Então, é algo que fica assim, é um achismo. Cada um tem uma crença. Cada um acha que a transmutação se comporta de uma determinada forma. Hoje eu não acredito, por quê? Por conta da minha experiência. Por conta de 3 anos acompanhando pessoas, vivendo, tendo experienciado a transmutação, ter experienciado ficar meses sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de estímulo sexual e vendo as reações do meu corpo também. Eu percebi que muitas pessoas, quando passa lá dos 100 dias, elas meio que ficam estagnadas, elas não sentem mais nada de especial. Elas não sentem que estão tendo um avivamento, algo incrível por conta da retenção. Elas meio que ficam estagnadas, porque elas já resolveram um problema cerebral. Agora elas estão simplesmente normais, como deveriam ser, com o cérebro meio que restaurado aos estados iniciais. Então,
Não foi a retenção que trouxe todo aquele poder para ela durante o processo, mas sim a reversão dos malefícios induzidos pelo conteúdo adulto. Você vai enfraquecer vias sensibilizadas, você vai reverter, de uma certa forma, o problema da dessensibilização e vai voltar a sentir prazer com coisas mais simples. Mas isso tudo é explicado pela ciência. Pense em uma pessoa que está vendo o mundo todo cinza, o mundo sem nenhuma graça, nada entrega prazer a ela. E aí, de repente, o cérebro dela vai se restaurando. E ela começa a sentir prazer com pequenas coisas, até ver um pôr do sol. Então isso é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um período longe de conteúdo adulto e de FEP. E eu me senti muito bem. Foi simplesmente incrível aquela sensação. Porque fazia anos que eu não vivia aquilo. Eu era um viciado em conteúdo adulto. Tinha dias que chegava 3 vezes. Então, algumas coisas simples do dia a dia, eu não conseguia sentir prazer. Logo, eu achava que estava vivendo benefícios explosivos, que eu estava vivendo superpoderes. Você tem essa sensação. Muita gente sente isso. Uma explosão de autoconfiança, de autoestima, de felicidade. Mas depois isso tende a se estabilizar, porque você acostuma. Você só voltou a seu estado natural. Não foi nada demais que aconteceu. Não foi nenhum poder que o sêmen retido lhe entregou. Isso já é provado cientificamente. Foi só uma reversão de problemas em seu cérebro. Tá bom? Então hoje eu tenho essa visão de que não há nada muito místico por trás da retenção e que os benefícios são mais no campo prático e os já provados pela ciência. Claro que tem muita coisa que a gente vive, que a gente sente que ainda não foi provado. Mas os benefícios são mais no campo científico, ou seja, pela reversão dos problemas cerebrais e benefícios práticos do dia a dia. Eu falei para vocês que ia conversar um pouco sobre o FEP, né? Se o FEP faz mal, ou se é só um conteúdo adulto. E eu já adianto a vocês que o FEP em si ele não é prejudicial. Ele não é prejudicial. Se você tem uma moderação ali, você não vai sofrer nenhum problema por conta disso. Vai ter um problema de TDAH, vai ter um problema com relações, vai ter disfunção. Não. Qual é o problema do FEP? É que é fácil você se viciar. E o vício no FEP ele vai trazer problemas. Vai trazer grandes problemas. E problemas, os mesmos problemas do conteúdo adulto, só que em escala menor. Apenas isso. Você pode ter problemas de disfunções, pode ter problema de foco, pode ter problema com energia, com motivação, tudo isso. Então, porque geralmente eu indico, cara, tenta se afastar um pouco disso. Tenta se afastar dessa prática. Porque se o cara tentar moderar, ele não vai conseguir. Ele faz uma vez ali, aí espera 10 dias, digamos. Aí faz outra, beleza. Só que ele não consegue mais esperar 10. Aí ele começa a esperar 7. Depois ele espera 5. Ele espera 3. Depois 2. Depois todo dia. Todo dia. 2 vezes por dia. Cara, aí já era. Aí com certeza você vai sentir o problema de estar fazendo em excesso. De estar viciado nessa prática. E são problemas similares ao do conteúdo adulto. Só que uma escala um pouco reduzida. Então, sobre o FEP, eu nunca gosto de falar, não faça, elimine da sua vida para sempre. Não, conteúdo adulto sim, elimine da sua vida para sempre. Sobre o FEP, você tem que ver o que é que funciona para você. Não é nem moderar, mas ver o que é que funciona para você. Tem pessoas que gostam de eliminar para sempre. Eu acho que é o mais ideal. Não vejo benefícios em estar se masturbando e estar no seu quartinho ali, vivendo aquilo ali. Não acho legal, não acho interessante. Mas tem gente que se dá bem, que faz ali uma vez por semana, não tem nenhum problema com aquilo e beleza. Você tem que ver o que é que funciona para você. O problema do FEP é que ele deixa o homem estagnado também. O cara tá todo dia ali tendo prazer e aí não se preocupa em evoluir
em encontrar uma pessoa decente? Por que você acha que a galera da igreja casa cedo? Não estou falando que isso é certo, mas por que vocês acham que eles casam tão cedo assim? 18 anos, tem vezes que 17, 19, e constrói as coisas muito rápido também. Eu tenho vários exemplos de pessoas assim, 20 e poucos anos de idade, já no ensino da vida, já estava com o próprio carro, já estava financiando apartamento, já estava casado, por se manter muito tempo em retenção, por se manter muito tempo sem a prática da masturbação. Claro que tem pessoas que fazem sim, não estou falando que todo mundo que está lá é assim, mas tem gente que se mantém casto. Então o cara tem tanto desejo, ele quer tanto construir, ele quer tanto uma mulher para satisfazer aquela vontade, para viver aquilo com ela, que ele acaba avançando na vida, para que aquilo aconteça mais rápido. Então existe essa vantagem. O homem que fica no FEP todo dia dentro de casa, ele fica meio estagnado. Já tenho meu prazer aqui, tal. Se arranjar uma mulher, beleza. E eu não vejo isso como ideal. Para mim, o ideal é você ter relação com a sua esposa. E acabou. Ou você namora com sua mão, ou com a tela de computador, ou com uma mulher de verdade, uma intimidade real. E é incrível como é diferente. Depois que você sai de um FEP, você sai meio para baixo. Meio triste, depressivo, um negócio estranho. Quando você sai de uma relação real, com a mulher real, você sai feliz. Você sai com a sensação de amor por ela. Parece que algo conectou vocês de verdade. Então isso para mim faz sentido. Esse é o prazer sexual real, verdadeiro, que vale a pena ser vivido. Mas eu recomendo que você analise a sua situação e veja o que é que faz sentido para você. Vamos então falar agora um pouco sobre reboot, né? Que é reinicialização do cérebro. Reboot. O que é isso? É restaurar o cérebro ao estado inicial, vamos dizer assim. É reverter os malefícios que a pornografia causou em seu cérebro. Isso é o reboot. Quanto tempo demora, quanto tempo leva para a gente completar um processo de reboot, de reinicialização? Depende. Tem pessoas que precisam ficar 70 dias, o meu caso foi 70 e poucos dias. Tem pessoas que precisam de 90 dias, depende do grau do vício. Tem pessoas que precisam de 150 dias longe do vício para se recuperar. Depende. Não existe um número exato de dias. Você tem que entender isso. O que é que eu recomendo para você? Durante esse processo, tente se abster de estímulos sexuais. No máximo, tenha relações com a sua namorada ou esposa. Mas masturbação não faça. Isso vai atrapalhar seu processo. Durante esse período que você está tentando largar o conteúdo adulto, tente ficar longe de estímulos sexuais. Porque esses estímulos sexuais vão fazer você recorrer ao conteúdo adulto novamente. Então aquela ideia de ir reduzindo gradativamente geralmente não funciona. O que é reduzir gradativamente? É você tirar o conteúdo adulto e ficar se masturbando. Depois tirar a masturbação e ficar só na relação sexual. Isso geralmente não funciona. Porque quando você tira o conteúdo adulto e vai para a masturbação, quando você está lá no meio do processo, você sente muita vontade de abrir um site de conteúdo adulto. E você vai acabar abrindo e o vício vai voltar. Então tem que ter cuidado. Eu recomendo 3 anos de experiência, mais de 3 anos nessa área, acompanhando pessoas, vendo vários relatos e por ter vivido, que você tente ficar o máximo possível longe de estímulos sexuais. Tire o FEP, tire o conteúdo adulto. Se você tem uma namorada, fique só com a relação entre você e ela durante esse período. Porque vai facilitar e muito o processo, tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui pra gente conversar. Recaídas. Legal esse assunto, que eu recebo muitas perguntas e é algo bem rápido de falar. Porque o que acontece?
as pessoas ficam noiadas com recaídas. Igor, um amigo meu me mandou um vídeo, eu abri, assisti. Eu tenho que reiniciar o processo. Será que eu recaí? Será que já era meu progresso? Cara, primeiramente, você não tem que ficar preocupado com isso. Isso já é noia. O que você precisa se preocupar é em você não chegar lá, abrir um site de conteúdo adulto e realizar o ato. Ah, mas teve essa variável aqui, teve essa outra aqui. Isso não importa. Isso não importa. Isso vira uma noia. Você começa a ficar meio doido, achando que tudo... Ah, eu perdi meu benefício, não sei o quê. Cara, o maior benefício é você estar livre. O maior benefício é você não estar assistindo mais essa porqueira, poluindo sua mente, poluindo a sua vida. Que perdeu o benefício o quê? Se preocupe em não abrir aquele site e assistir. Se um amigo seu te mandou um vídeo pelo WhatsApp, você viu? Basta você fechar o vídeo. Olha como é simples. Não precisa ficar preocupado. Ai, será que eu perdi X benefício? Será que agora eu vou ter que iniciar o progresso novamente? Cara, você não precisa nem contar dias. Ah, eu tô 20 dias sem conteúdo. Nem precisa contar. Simplesmente se force a não assistir conteúdo adulto. Simplesmente isso. Ah, Igor, mas como eu faço isso? Eu não consigo. Aí a gente entra em outra questão. Que é o que eu devo fazer para não recair? O que é que eu devo fazer para ficar longe desse conteúdo? Vamos lá. Cada pessoa tem um contexto de vida. Cada pessoa tem seus próprios problemas, seus obstáculos. E cada pessoa tem seus desafios para conseguir se manter longe do vício. Mas o que geralmente eu recomendo, tem um objetivo maior por trás. Por que você quer sair desse vício? Você quer construir uma família, quer arranjar uma pessoa legal do seu lado, você quer montar sua carreira, iniciar sua carreira, você quer montar uma empresa. Tem um objetivo verdadeiro por trás. Planeje isso. Entenda que você assistindo conteúdo adulto todo dia, você não vai conseguir alcançar aquilo, cara. Vai dificultar muito ou vai atrasar muito o processo. Você tendo algo maior por trás, cara, já é incrível. Você já vai ter uma motivação imensa. Uma segunda coisa, comece a pensar no que é que está fazendo você recair. Quais são os gatilhos? O que é que está incentivando a sua recaída? Por que você está recaindo? Faça essas perguntas. Identifique os pontos que estão fazendo você recair. E trabalhe para eliminar cada um deles. E de forma mais prática agora, eu recomendo que você faça exercícios físicos. Cara, exercício físico ajuda muito a reduzir o vício. Te traz muito mais alívio, faz você liberar dopamina naturalmente, te dá um senso de propósito assim, sabe? De querer realizar as coisas, de se sentir bem, de autoconfiança. Então, arranja uma atividade física para fazer, seja um esporte, seja musculação. Faz alguma coisa assim diferente. Tem um hobby também. Algo que você possa se dedicar inteiramente àquilo ali. Isso ajuda demais. Não só a eliminar um vício, mas na sua construção como ser humano. Tem um hobby edificante. Um hobby de leitura. Um hobby de tocar um instrumento musical. Um hobby de programar algum jogo, se é a sua área. Algo assim que te edifique como ser humano. Isso tudo ajuda. Comece a reprogramar seu imaginário, a consumir conteúdos edificantes. Você vai começar a limpar sua mente dessa porqueira sexual toda que tá. Comece a assistir, a aprender mais sobre coisas interessantes do mundo, sobre o universo, sobre filosofia, sobre algo assim. Limpe sua mente. Tem tanta coisa boa e interessante nesse mundo. Você vai ficar aí perdendo tempo da sua vida pensando só em baboseira sexual.
Cara, a sexualidade ela pode ser vivida dentro do quarto com a sua companheira. Acabou. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Fora desse quarto, fora desse momento, você tem que estar engajado em outras coisas. Você tem que estar engajado em outras coisas. Você não pode estar sempre pensando nisso, se inclinando a isso. Você não vai conquistar nada assim. Então trabalhe em reeducar sua mente também. Isso tudo vai lhe ajudar. Se você quer algo mais passo a passo, onde eu vou explicando tudo com detalhes, eu recomendo que você leia o meu livro, Os Segredos do Autocontrole, que está aqui na descrição. Você pode também ser um aluno do meu treinamento, o Método Renascer. Ele foi planejado todo nesse sentido, de pegar você lá do início, que não sabe nada, ensinar tudo, dizer exatamente o que é que você tem que fazer. Se você tem interesse, vai aqui na descrição e conhece o método. Pode te ajudar. Vamos lá, ver o que é que tem ainda para a gente conversar. Igor, tive poluição noturna. E agora? E agora nada. Não tem problema nisso. Não existe nenhum problema. Porque você não controlou. Você não chegou a abrir um site. O importante é esse, galera, é estar livre do vício. Se você não está indo lá e assistindo e fazendo, tá ótimo. Tá ótimo. Essas coisas acontecem, uma poluição, uma emissão, um negócio assim. Isso é besteira, esquece isso. Antigamente eu focava um pouco mais nesses assuntos pela falta de experiência minha também, por achar que isso importava mesmo que minimamente, mas não importa. A sua mente ela está sendo reeducada, está sendo reestruturada da mesma maneira. Então esquece isso. Não foca nisso não. O que você tem que focar é em se manter em seu propósito, em seus objetivos, longe do vício. Tá bom? É isso, galera. Eu acho que por hoje tá bom, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que vai ajudar muitos de vocês. Eu quero que você deixe aqui no campo dos comentários o que é que você achou desse vídeo, o que é que você tem também para agregar na vida das pessoas, algum conhecimento, algum ensinamento, algo que você não concordou comigo também, seja educado, deixe aqui no campo dos comentários que a gente pode bater um papo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui, que tenha realmente lhe ajudado, lhe edificado, e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu e um grande abraço.